Olá, meu nome é Arthur. Esse é meu parceiro João Victor, meu parceiro de projeto de extensão. Nós temos um projeto de extensão de produção de humus de minhoca. Vamos apresentar alguns dados finais, né? E temos como coordenadora do projeto a professora Paula Pinheiro. Temos alguns colaboradores, como o professor Adonis, professor Otávio, professor Reginaldo Florencio e professora Silvana Muniz. Sumário. Bom, com essa apresentação nós vamos abordar os seguintes temas, os seguintes tópicos. A objetividade do projeto, materiais e métodos que nós utilizamos, alguns resultados parciais que foram abordados em todo o processo do projeto e algumas atividades paralelas que foram feitas. Bom, introdução. O IFPE apresenta atualmente uma grande extensão de áreas verdes, né? Onde é cultivado hortaliças, pomares, né? E com isso tem uma grande demanda de adubos, né? E também é notável a grande disponibilidade de material orgânico. Por isso que surgiu a ideia de nós produzimos humus de minhoca com a principal finalidade de servir como adubo no campus de FPE Vitória. No Brasil, a gente pode ver que desde 2013 há um crescimento muito grande, né, da procura por adubos orgânicos. A objetividade do projeto é a produção de humus líquidos e humus sólido, com a espécie de minhoca californiana, utilizando os materiais do próprio campus, do próprio IFPE, que são resíduo orgânico, resto de comida descartado pelo refeitório e dejeto de animais, esterco bovino, matéria orgânica de viveiro e coelho. Material e métodos. Atualmente, nosso projeto é realizado no setor de produção de mudas, no FPE Campus Vitória, que é localizado perto da Portaria 1. E nós fizemos 5 composteiras. Nós fizemos de testes, né? E temos 4 composteiras que é monitorado pelo projeto. Cada composteira nós utilizamos 3 baldes de 15 kg, onde é fácil de adquirir em padarias, né? Em comércios assim, que utiliza. Uma tela de pequena gramatura, e também muitas pessoas utilizam tecidos ou roupas velhas. Uma torneira, você pode encontrar em qualquer armazém em caso de construção. Material seco, que é depositado pelas árvores, né, com o passar do tempo. E galhos também. E o material orgânico, né, que a gente utilizou o esterco bovino, material orgânico de viveiro de peixe, o esterco de coelho e o resíduo orgânico vegetal. E em cada composteira dessa foi depositada 40 unidades de minhocas californianas. Os métodos que nós utilizamos para se montar a composteira foram os seguintes métodos. São 3 baldes. Esses 3 baldes são enumerados. O primeiro balde é onde se localiza o humus líquido, que são o biofertilizante ou o chorume, que são coletados das fezes da minhoca. Já o segundo balde é onde fica as minhocas californianas, uma camada de matéria seca para controlar a umidade e a matéria orgânica. O terceiro balde, que é o de cima, é onde vai se acontecer a troca, onde vai acontecer o ciclo. Ou seja, o terceiro balde vai ir para o lugar do segundo e o segundo balde vai para o lugar do terceiro. À medida que o segundo balde for trocado pelo terceiro, aí o humus vai ser maturado, e à medida que esse humus vai ser maturado, as minhocas vai descendo para baixo o segundo balde, porque vai lá no segundo balde vai ter uma grande quantidade de matéria orgânica, aí elas vão fazer todo o processamento e se começa tudo o ciclo outra vez. Nós também podemos observar um detalhe
que o segundo e o terceiro, ele apresenta furos, como a gente pode ver na imagem B aqui. Ele apresenta furos onde facilita a passagem das minhocas. Material e métodos. Atualmente, em cada composteira, há um manejo, né, que é aferir a temperatura do material orgânico e completar o material orgânico vegetal. Nós também realizamos isso na de coelho, no esterco bovino. Nós completamos de acordo com a demanda e o desejo, de acordo com a necessidade, digamos assim. Aqui nós conseguimos ver na terceira foto, da esquerda para a direita, que nós recortamos ela em pequenos pedaços para facilitar o processamento das minhocas, né? E com isso acelerar cada vez mais. Resultados parciais. Todas as quarta-feiras nós medimos a temperatura, com o objetivo de medir a temperatura e saber mais ou menos o comportamento das minhocas. Bom, no início a gente pode observar uma pequena elevação na temperatura que vai baixando gradativamente aos poucos. Por que isso acontece? Logo no início ocorre a fermentação da matéria orgânica vegetal, material orgânico, né? Em que cada uma delas ocorre um aumento de temperatura. Nós tentamos controlar essa umidade. Ao passar do tempo, vocês podem ver que vai baixando, né? Em mais ou menos 7 de agosto a 14 de agosto, mais ou menos nessa data, nós conseguimos observar em que é notável uma grande dificuldade no teor de umidade, né? E da temperatura. Nós não conseguimos manter essa temperatura e com isso nós fomos adequando nosso manejo. Nós conseguimos ver também uma pequena diminuição de quantidade de minhocas, onde cada vez mais elas estavam morrendo. Resultados parciais. Com os resultados parciais tiveram algumas observações. Uma dessas observações são a coloração do humus líquido. O humus líquido que mais teve uma coloração mais escura foi o humus líquido vegetal. E o humus líquido que menos teve uma coloração menos escura foi o humus líquido de matéria orgânica do viveiro. Essa coloração é devido a uma grande quantidade de folhas de matéria orgânica. Com essa grande quantidade de matéria orgânica, tem junto um alto teor de carbono. E esse carbono, ele ajuda a dar uma coloração no humus líquido. No projeto foram abordados 4 tipos de matéria orgânica, 4 composteiras. 3 composteiras tiveram um desenvolvimento aos 45 dias, um bom desenvolvimento aos 45 dias. E uma da composteira não teve um desenvolvimento muito bom, e foi a de matéria orgânica do viveiro. De peixe. Das 3 composteiras que mais teve um desenvolvimento bom, um desenvolvimento ótimo, foi a de bovino, que foi a que mais desenvolveu a produtividade. Bom, nós conseguimos observar o comportamento das minhocas e o aceleramento do seu processamento na produção de humus de minhoca sólido e líquido. Infelizmente, a gente não conseguiu obter os análises químicos, né, do teor de nutrientes em cada humus de minhoca, sólidos e líquidos, por causa da greve, onde a greve nós fomos afetados, né, pela necessidade de material orgânico, em que o IFPE Campus Vitória não estava no seu funcionamento. E também no envio do material, no envio do humus de minhoca líquido para a Rural, até agora a gente não foi notificado em nenhum resultado, pois a Rural retornou às suas atividades recentemente. Bom, como eu falei, mais ou menos dia 7 a 14 de agosto foi quando a gente enfrentou a maior dificuldade, que foi o teor de umidade. Logo no início, quando a umidade foi crescendo, a gente pode observar essas lavinhas na primeira foto, né? Onde elas estavam em grande quantidade. Ao passar do tempo, nós observamos esse inseto, onde os tios que trabalham na área de produção de mudas
falaram que esse inseto é muito bom, pois ele reduz a quantidade de larvas. Nós pesquisamos e observamos que ele é um Hymenoptera, né? Que ele só ficava no material orgânico vegetal, mas eliminava as larvas. Isso era um bom fator, né? Em que a gente conseguia controlar a umidade melhor. De acordo com a Embrapa, a minhoca californiana ela se agrada mais em mais ou menos 85% de teor de umidade, né? E na maioria das vezes, ou essa umidade passava muito, ou ela reduzia bastante, né? E com isso a gente pôde observar a morte das minhocas. A gente até adaptou, a nossa composteira acrescentando essa tela a mais, né, em todos os buraquinhos delas, para evitar o acesso de todos os insetos. Atividade paralela. Como eu havia dito, com o projeto teve acarreado algumas atividades paralelas. Nessas atividades paralelas foram construídos um minhocário para a propagação de minhoca africana e minhoca californiana. No local do setor de produção de mudas do IFPE Campos Vitória, com esterco bovino semi-curtido, e as minhocas foram doadas pelo UDPA e o IPA. Atividade paralela. Nós, quando construímos o minhocário, nós fizemos de 1,50, né, 5,90 de largura e mais ou menos 50 centímetros de profundidade, onde colocamos 10 centímetros de folha seca, né, e o esterco bovino, que utilizamos apenas ele como material orgânico, mas nós já acrescentamos ele verde e deixamos curtir por 7 dias. E nesses 7 dias nós tentamos umedecer o máximo, né, para deixar o ambiente melhor para as minhocas. Nós dividimos ele ao meio, como vocês podem ver na imagem em cima superior, né, e ao passar do tempo as minhocas vão passando pelo tijolo procurando a oferta de alimento. Após nos acrescentar o material orgânico e ver que as minhocas estão passando, nós acrescentamos uma cobertura morta, onde essa cobertura morta tem como principal papel evitar que os predadores naturais consumam as minhocas e manter o teor de umidade. E nós também irrigamos eles, né, e revolvendo. Nós revolvemos principalmente a californiana, onde ela retém o maior teor de umidade e vão formando torrão, assim podemos dizer, né? Também com as atividades paralelas tivemos alguns resultados, algumas observações que foram abordadas. Uma dessas observações são o tamanho de uma espécie de minhoca para outra. A minhoca africana ela tem um tamanho mais elevado, um tamanho maior que a californiana. A produtividade, a minhoca africana tem uma produtividade menor que a californiana, ou seja, a californiana ela produz mais rápido, produz mais rapidamente, e a rapidez na produção. A minhoca californiana, por ter uma alta produção, uma alta reprodutividade, ela tem uma produção de processamento mais rápido, ou seja, ela tem um processamento da matéria orgânica mais rápido que a minhoca africana. Nós podemos observar que nessa atividade paralela nós vimos muitos comportamentos das minhocas, principalmente de perto, né? Um deles foi que no inverno nós umedecemos, ou às vezes não umedecemos o minhocário de alvenaria, né? E as minhocas apresentavam bom desempenho. Já no verão, onde nós enfrentamos a seca aqui no Nordeste, nós irrigamos 2 vezes por semana. Com essas 2 vezes, nós observamos que a africana ela teve um teor de umidade muito elevado, onde as minhocas não se costumaram, podemos assim dizer, né? E procuravam ficar mais na superfície, né?
Já a californiana, com 2 vezes por semana, nós observamos que não teve uma alteração muito grande no seu humus de minhoca sólido, né? Mas podemos observar também que as minhocas ficaram mais misturadas no miocárdio, não ficaram de uma forma uniforme, né? Ficaram mais espalhadas comparado ao inverno. Nós também vimos algumas diferenças, né? Uma delas é a reprodução, onde no início nós iniciamos o projeto com 200 minhocas, né? E mais ou menos 35 minhocas por metro cúbico. Hoje nós já temos mais ou menos 1.000 minhocas por metro cúbico, a californiana. E já na africana não. Nós iniciamos mais ou menos 35, a mesma quantidade, 35 minhocas por metro cúbico. E hoje temos 400, 500, né, no nosso ambiente com o nosso manejo. Procuramos sim ter um manejo mais adequado ao nosso ambiente, né, proporcionando um ambiente melhor para as minhocas, que é o teor de umidade e as temperaturas. Nós agradecendo ao IFPE pela oportunidade de estagiar, né? Não, estagiar não, ter um projeto de extensão onde podemos experimentar diversas vezes os comportamentos das minhocas. A Granja Santa Clara, onde disponibilizou os insumos que foram necessários. O DPA, que disponibilizou 200 unidades de minhoca. E o IPA, que não disponibilizou na faixa de 300 a 400 minhocas californianas. Agradecemos também aos funcionários do IFPE, Campus Vitória, que nos ajudaram bastante com mão de obra, também com conhecimentos. Agradecemos a professora Paula, nossa coordenadora do projeto. Agradecemos também aos colaboradores do projeto, professor Adonis, professor Reginaldo, professor Otávio e Silvânia Muniz. Agradecemos também ao nosso parceiro, Thales Víquido, pelo seu empenho e sua colaboração no projeto. Eu também agradeço a João Vitor, que nos ajudou bastante, professor, com a sua experiência no campo. E agradecemos a todos que estão avaliando o nosso projeto. Tchau.